Pela primeira vez em 2023, o resultado não apareceu, mas o ambiente do vestiário gremista não foi ruim não. Talvez pelas estreias, pelas alegrias vividas por alguns jovens jogadores. Nós vamos falar sobre a cornetinha de Renato, a folga geral de carnaval e aquilo que ocorreu em Ijuí depois do 0-0. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO e te registra, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as partidas mais interessantes. Eu tô aqui em KTO.com dando uma olhada em que jogo eu vou dar, a minha fezinha neste domingão, dia 19, vou de Barcelona e Cádiz, vitória do Barcelona pagando 1,20, o empate 7, Cádiz 14. Botei aqui vitória do Barcelona no primeiro tempo, que tá com uma odd bem interessante, só deixa eu confirmar aqui para vocês, vitória de 1,60, caso venha acontecer. Vai na KTO e te registra, te diverte. Eu quero falar com vocês a respeito do empate em 0-0 e das consequências desse empate no vestiário gremista. O que rolou depois do relato que fizemos sobre a partida, um jogo que, convenhamos, foi bem morninho. O técnico Renato Portaluppi, diferente dos outros jogos, ele não estava incomodado não. Ele adotou um tom mais moderado, valorizando inclusive alguns pontos do 0-0, no sentido de dizer que não foi tão ruim, que o Grêmio estava com uma equipe alternativa, que não tem por que fazer nenhum tipo de crítica um pouco mais aprofundada. O treinador ele ponderou aquilo que assistiu em Ijuí. Comportamento que na Casa Mata não teve. O Renato estava indignado com algumas movimentações e com algumas decisões dos jogadores. O Renato estava tão leve, tão assim despreocupado com a atuação da equipe, diferente dos outros jogos, eu estou falando isso para traçar o comparativo mesmo, que fez até uma cornetinha sutil, mas uma cornetinha ao Internacional. Uma corneta que não tem como rebater, é matemática. O Grêmio está a 6 pontos de diferença do segundo colocado. E ele tem razão. Renato destacou isso na entrevista. Olha, a gente tem 6 pontos de vantagem. E contra os números, não há como discutir. O que ele ficou incomodado, o único momento em que Renato perdeu, digamos, a compostura durante a entrevista coletiva, foi quando questionado sobre o Cuiabano. O Cuiabano foi sacado no intervalo do jogo e o repórter questionou sobre a substituição queimar o Cuiabano. Ele não gostou da expressão queimar. Ficou muito incomodado, disse que quem estava utilizando era o repórter, era o jornalista, mas logo na sequência, o Renato ele faz uma crítica ao Cuiabano que me pegou legal, Eu não estava esperando por essa. Ele argumentou que substituiu o lateral esquerdo do Grêmio pelo cartão amarelo que tinha, mas fez uma vírgula, dizendo que o Cuiabano não estava aproveitando os espaços que o São Luís estava oferecendo. O que, aqui eu abro, mais uma vez uma gaveta do relato do jogo. Eu não concordo, acho que o Cuiabano aproveitou e aproveitou bem os espaços. Inclusive, uma das jogadas de perigo no primeiro tempo foi dos pés do Cuiabano, um chute com o pé direito, mas a leitura do Renato foi essa. Uma crítica ao jovem lateral esquerdo. Crítica que não caiu muito legal não, Não foi vista com bons olhos. Tomara que o Cuiabano tenha uma outra oportunidade para não ficar marcado na temporada de 2023 apenas pelos 45 minutos que jogou e que o Renato disse que ele não conseguiu aproveitar os espaços do adversário. Mas tirando o Cuiabano, os outros jovens, esses tiveram motivos para comemorar depois do jogo. E eles comemoraram. Foi muito legal de acompanhar as entrevistas, E o ambiente em torno do Zinho, do Rubens, eles ficaram muito emocionados pelas estreias. Os dois tiveram os primeiros momentos, como profissionais do tricolor. O Cauã Kelvin também, aliás, Cauã Kelvin, não sei se vocês viram, entrou com o seu nome escrito errado na camisa, Tava Cauã Kevin. K. Kevin, na verdade. Então, assim, foi uma falha ali, mas
passou batido, todos estavam felizes, os 3 satisfeitos. O Zinho deu entrevista dizendo que achava que não ia conseguir dormir, porque ele já estava ansioso, né, na véspera do confronto, agora que jogou estava muito satisfeito. E esses garotos, eles nutrem expectativa de seguirem, tá, no plantel principal. Quem deve seguir, ou os 2 que devem seguir, são os pontas, o Zinho e o Rubens, pelo menos por enquanto. O Renato promete dar uma avaliada, afinal de contas, carece de jogadores para o setor. Aliás, Renato que voltou a dar uma luz alta na direção sobre a necessidade de contratar Michael. E nós vamos falar sobre isso nas próximas horas, porque foi mais uma cobrança que deixa o departamento de futebol numa saia justa danada. Mas foi o discurso adotado pelo Renato na entrevista coletiva. Outro estreante que gostou do que viu e do que fez foi Vina. O jogador ele fez questão de dizer que o time estava desentrosado. Tirando um pouco, né, da responsabilidade do empate, o Renato também falou sobre esse desentrosamento que acaba atrapalhando não só o Vina, mas a garotada. Mas de acordo com o Renato, o Vina foi bem. E o jogador também gostou daquilo que conseguiu produzir no empate em 0-0. Terá mais oportunidades, por óbvio, o saldo inicial foi positivo na avaliação de todos. A partir de agora é folgão de carnaval. O grupo do Grêmio foi liberado para o carnaval e os jogadores só se apresentam na quarta-feira. Segunda e terça, apenas os atletas que estão com algum tipo de pendência clínica vão trabalhar, ou seja, quem está no departamento médico. Os jogadores voltam na quarta-feira, porque sábado, às 8 da noite, na Arena, vão a campo para o jogo contra o Novo Hamburgo. Confronto que será marcado pela volta dos titulares aos gramados do Campeonato Gaúcho. Apenas uma curiosidade para fechar, teve um jogador que não voltou para Porto Alegre não, foi o Vilhaçante. O Vilhaçante pegou um carro, né, alugado e foi para o Paraguai. De Juí até o Paraguai dá 2 horas de viagem. Paraguaio, foi ver a família, aproveitou que já estava, né, na metade do caminho, pegou um carro e foi para lá. Na quarta-feira se apresenta no CT normalmente para dar início aos trabalhos visando o jogo contra o Novo Hamburgo. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. O ambiente no vestiário foi bem tranquilo e positivo, apesar do 0-0. A gente se vê. Tchau, tchau.